Vamos avaliar essa questão da prova do CBR, da parte teórico-prática da prova do CBR. Essa é uma questão daquelas questões que é muito fácil, você não pode errar porque esses pontos vão fazer diferença para você lá no final. Então, a imagem cística com conteúdo cáustico visualizada no rim direito representa. Então, de cara, ele já identifica e caracteriza a alteração para você, né? Então, ele só pede para que você encaixe o que ele descreveu no seu diagnóstico. Basicamente, a gente está falando do quê? Dessa lesão cística cortical, com a parte de calcificação, a área cálcica aqui, com densidade semelhante à cortical, os corpos vertebrais aqui. No terço médio, você vê que está na região do hilo renal direito. Ele te dá duas fases do exame. Ele te dá a fase sem contraste e a fase excretora. Então, de posse dessas duas fases, qual que era o objetivo da questão? O que ele estava te cobrando? Se você conseguir identificar as duas fases diferentes e caracterizar o quê? A eliminação do contraste venoso. Se você conseguisse fazer isso, você ia conseguir entrar no diagnóstico diferencial das lesões císticas renais nessa lista. Né? Você tem que incluir divertículo calicinal. Nesse caso, divertículo calicinal ainda tem o quê? Cálculos aqui no seu interior. Ah, Rodrigo, mas como é que eu vou fazer esse diagnóstico diferencial? Partindo de um raciocínio muito simples. Você vai partir do seguinte raciocínio. A lesão cística, ela não é preenchida pelo contraste na fase excretora. Presta atenção porque isso é diferente de você dizer que não existam lesões císticas complexas que apresentem realce. Nessas lesões císticas complexas, que as partes sólidas, né? Quando a gente fala de uma lesão cística complexa, a gente está falando que ela tem parte sólida e que essa parte sólida realce, você vai aplicar o quê? A classificação de Bosniak, com sua versão mais nova ali em 2019, o que não é o caso aqui. Porque nessas lesões, na fase excretora, o contraste não entra na região. O fato do contraste entrar nessa lesão quer dizer o quê? Que ela faz parte do sistema coletor. E quando você olha para as alternativas, a única alternativa que inclui parte do sistema coletor é o divertículo calicinal com cálculos. Então é para você marcar a letra D aqui e seguir adiante, questão rápida, direta, gastar o seu tempo com as questões mais complexas. Agora vamos dar uma olhada num exame da vida real, coisa prática, para você solidificar essas informações. Muito bem, coisa do dia a dia, paciente com dor abdominal no quadrante superior, a gente identificou o quê? Esses cálculos biliares, lembrando que esses cálculos são de colesterol, mas esse caso não está aqui por causa disso. Esse caso está aqui para gente, fase sem contraste, 3 fases após a injeção do contraste. A primeira fase é o quê? A fase córtico-medular. É a fase onde você tem a maior diferença de densidade entre o córtex e a medula renal. Então você vai conseguir ver o córtex com um realce muito intenso e a medula ainda não realçou, que é o que vai acontecer na fase nefrográfica, onde você já tem uma homogeneização após a injeção do contraste do córtex e da medula renal. Ok. Nessa fase, sem contraste, a gente vê o quê? Uma lesão cística, você pode medir a densidade aqui, que você vai encontrar algo em torno de 0, aqui, ó, -3. Qual que é o erro diagnóstico aqui? É a gente chamar de cisto cortical, porque à medida que a gente for olhando esse caso, você vai ver que não é um cisto cortical. Se você pensar num cisto cortical, você vai aplicar o quê? Classificação de Bosniak para você avaliar o quê? O risco de malignidade da lesão cística, que está diretamente relacionado à presença de septos, componente de partes moles, principalmente componente de partes moles que apresentem realce. Então, você tem aqui a formação cística arredondada no parênquima associada ao quê? Uma área de indentação dos contornos, né? Quando você olha para cá, na fase córtico-medular,
não apresenta realce, ó, subiu de -3 para 0. Na fase nefrográfica, você vê que não tem realce a lesão, lembrando que esse ROI é para ele ter aproximadamente 2/3 do tamanho da lesão para ele ser validado. E se você tiver só essa fase, você corre o risco de chamar de quê? De cisto simples, né? Hoje você poderia se referir às lesões como cisto simples até na tomo sem contraste, se a gente pensar nos critérios do Bosniak versão 2019. Agora, quando você olha para cá, olha o que aconteceu. Isso aqui não é realce, né? Isso é acúmulo de contraste na lesão cística parenquimatosa. Ó, o contraste acumulou parcialmente, você vê que tem uma área que ainda não preenche, de acordo com o que? A gravidade. O paciente está deitado, então a parte posterior se preenche primeiro de contraste. Deixa eu ver se eu consigo reconstruir. À medida que a gente reconstrói, a gente vê o quê? Que há um acúmulo do contraste na fase excretora. Então isso é importante, né? Você saber que é a fase excretora. Se o contraste está sendo excretado e ele se acumulou nessa região faz parte do sistema coletor, representando o quê? Um cálice renal que apresenta um aspecto diverticular, e aí você fecha o seu diagnóstico e tranquiliza o paciente em relação a uma possível lesão cística, nesse caso sem realce, né? Mas eventualmente o paciente pode até ficar fazendo controles aí se tiver alguma área que deixe dúvida quanto a um septo desnecessariamente, porque esse paciente não vai fazer parte da classificação de Bosniak. Espero que vocês tenham gostado. A gente produz esse conteúdo com muito carinho, com muita dedicação para vocês. Uma coisa que você pode fazer em troca para ajudar o canal a crescer é clicar no sininho, clicar no joinha e deixar naturalmente a sua sugestão, seu comentário aí embaixo. Dessa forma, todo mundo pode aprender junto. Espero que você tenha gostado dessa resolução de questão e a gente se vê no próximo vídeo.